hospitalares, na enfermaria psiquiátrica do Ipseng. Trabalhei uns 13 anos na prefeitura com adolescentes, um tempo no Tribunal de Justiça com conciliação de casais e com casais que estavam tentando adotar crianças. E eu, recentemente, né, eu estava na coordenação do Ipseng e agora, né, eu estou aqui com a Cognitiva, atendendo pela TCC, né, pela terapia cognitivo comportamental, e também com mindfulness, com a prática de mindfulness, que a gente trabalha também na terapia, com algumas intervenções, né, de mindfulness. Nosso tema hoje é esse, né, Flávio? O mindfulness. Nossa, tinha umas coisas que você falou aí que eu não sabia que você fazia, não. É legal. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Bom, então, hoje eu vou mais entrevistar a Flávia, tá, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir mandando aí, que eu vou administrando os comentários, e a gente vai conversando junto. Aí, ó, a Luísa comentou. O Luiz falou que você é uma ótima profissional. Obrigada, Luiz. Então, é o seguinte, nós vamos falar de mindfulness hoje. E aí, Flávio, já começa contando pra gente um pouquinho do que é esse mindfulness. É uma técnica e tal. Então, eu vou começar pelo que não é. Maravilhoso. Tem muitas pessoas, né, que acreditam que meditação, mindfulness, é esvaziar a cabeça, é ficar livre dos pensamentos, principalmente dos pensamentos negativos, das emoções negativas. Então, isso é uma coisa que não é de jeito nenhum. Mindfulness não é esvaziar a cabeça, a gente não tem essa história de não ter pensamentos, né? Algumas pessoas falam isso, então tem muita lero-lero aí que a gente tem que dar uma filtrada, porque não tem como ficar sem pensamento, né? A gente é ser humano, o que distingue a gente dos animais é justamente a gente ser pensante, né? Então, mindfulness também não é religião, né? Pelo fato de mindfulness ter um pezinho no budismo, né? Porque quem criou o mindfulness, vamos dizer assim, ele praticava muito a meditação budista, então muitas pessoas acham que tem a ver com religião e tem a ver com budismo. Não, aí eu vou contar já uma história um pouquinho, antes de falar do conceito de mindfulness, da história de mindfulness. Fala de onde surgiu, né? Isso, Vai ser bom. Isso aí. Aí depois era uma outra pergunta que eu ia fazer. Acabou que eu inverti. Junto, maravilhoso. Então, como que começa? Jon Kabat-Zinn, que era um médico cientista americano, ele praticava a meditação zen budista. E ele, como um bom pesquisador, ele começou a observar os efeitos positivos para as pessoas que praticavam. Então, eram pessoas menos estressadas, mais tranquilas, menos reativas. E ele teve a grande ideia de levar a meditação, né, como prática para o hospital onde ele trabalhava. Só que ele fez o seguinte, ele tirou toda a parte religiosa do budismo e focou na meditação, na prática da meditação, que é aquilo que ele via que fazia efeitos positivos para as pessoas. E principalmente para as pessoas estressadas. E ele fez um protocolo de 8 semanas para redução de estresse. Então ele aplicou esse protocolo de 8 semanas, sendo 8 encontros, né? Na verdade. Um encontro de 2 horas por cada semana. Esse era o protocolo. Em grupo, ele é feito em grupo. Ele aplicou nos pacientes dele, tanto com estresse quanto com dor crônica, que a gente chama hoje de fibromialgia, né? E deu muito certo, ele viu resultados excelentes. E deu tão certo que hoje em dia, esse protocolo, ele já ampliou e alcançou muito mais transtornos e pessoas com dificuldades, doenças, enfim, que eu vou falar um pouquinho, dando exemplo aqui. Achei bem legal, porque eu não sabia que tinha um estudo científico tão embasado assim. Começou com um estudo científico mesmo. Isso é bom você ter falado, porque é essencial essa questão que você falou. Porque o mindfulness, ele é o tempo todo testado, tem pesquisas, exames, ressonância magnética, um monte de exames para verificar se realmente a prática de mindfulness tem resultado.
e qual é o resultado. Então, hoje a gente já tem várias pesquisas que apontam vários benefícios que eu vou falar ao longo aqui da nossa conversa. Bem Então, legal. Só uma coisa para o pessoal aqui, eu não sei quantos são leigos e quantos são psicólogos, podem mas perguntar, gente. os estudos científicos geralmente eles são feitos assim. Primeiro tem um grupo controle, vamos lá. Um grupo tem muita ansiedade, e aí ele vai viver normalmente durante um mês. E esse outro grupo também tem muita ansiedade, mas ele vai viver um mês fazendo mindfulness. Aí eles comparam a diferença no final, é mais ou menos assim. Então, Isso mesmo. vai lá. Opa, peraí, meu fone caiu aqui. Só um momento, gente. Tranquilo. Aqui a gente faz ao vivo. Então, eu estava falando de como dos protocolos. Dos protocolos. Isso. Então, ele começa com o protocolo de redução de estresse e depois ele vai ampliando, porque as pessoas começaram a perceber que, sendo bom para o estresse, ele também ia ser bom para várias outras coisas. E começaram a perceber que ele era bom para depressão, que tinha um resultado bem significativo, principalmente deprimidos que tinham dificuldade, né? Assim, com recaídas. A partir da terceira recaída, a gente já tinha uma diferenciação muito grande. Isso que você falou, comparando as pessoas que faziam mindfulness e as que não faziam. Então, também ele é muito interessante para ansiedade, para compulsão alimentar e outras compulsões. Ele atua muito na reatividade. Então, por isso, ele é muito indicado também para pessoas que têm muita impulsividade, dificuldade de controlar, né, os impulsos, de se programar e agir de acordo com aquele planejamento. Então, ele atua muito nisso, na reatividade e a dificuldade, né, na regulação emocional, a impulsividade, ela faz parte de vários transtornos. Então, só foi ampliando a prática de mindfulness. Ele é usado também para recaída de usuários de drogas, é muito utilizado também. E muito utilizado para o tratamento de câncer, não para o tratamento de câncer, mas para a dor proveniente, o estresse proveniente do tratamento de câncer. A lidar, né? Não é que diminui isso. Então, assim, como ele é bom também para dor crônica. Então, a gente tem vários alcances aí de mindfulness. Lógico que mindfulness é recente, né? Assim, o Jon Kabat-Zinn começou em 79 a fazer esse protocolo. E muito ainda a gente recente. a gente tem que pesquisar muito ainda. Mas tem milhares, né, assim, de artigos já que estão se debruçando aí para a gente saber os efeitos mesmo, né? E ter mais evidências para comprovar. Bem legal. Aí ele surgiu com esses estudos científicos, né? E aí foi ampliando. E foi ampliando para várias outras categorias, né, de transtornos. Então, assim, aí eu prossegui, né, dando prosseguimento aqui, eu estava falando o que não é mindfulness, né, para quem está chegando agora, que não tem nada disso de esvaziar a cabeça, de ficar sem pensamento, de ficar de ser feliz o tempo todo, de não se deparar com sofrimento, ficar... Dá muita angústia, né, Flávio? Que a gente vê nos filmes, assim, o pessoal sentado, paradinho, assim, meditando, né? Não que o mindfulness seja uma meditação igual eles fazem, mas se você vai parar para ficar um pouco quietinha, vem pensamento o tempo todo na cabeça. Sim, né? E a gente já faz isso. Então vá lá. Então assim, o mindfulness ele não é isso, né? Tudo que as pessoas falam, assim, tem gente que fala como se fosse uma panaceia, né? Bom para tudo. E não é nada disso. Vocês vão ver que é o contrário do que muitas pessoas pensam. Como as pessoas têm ideia de que é se afastar do sofrimento, ficar, né, o mundo pode estar caindo, Covid aí, tomando conta, e a pessoa lá, tranquila. Não tem nada disso. É o contrário, vocês vão ver aqui então vocês vão surpreender, acho que é a maioria das pessoas. Então vamos lá, o que significa a prática de mindfulness? O conceito que é mais difundido de mindfulness é que a prática de mindfulness, praticar mindfulness é praticar a atenção plena, com foco no momento presente, naquilo que está se apresentando para a gente naquele momento, com intenção. Então, você direciona o foco da sua atenção para aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, tem intencionalidade, com abertura, com mente de principiante, a mente de curiosidade. É aquela mente que nem da criança, né? A criança ela é curiosa com tudo. Ela pega um objeto, ela cheira, ela quer saber o formato, e ela fica entretida com aquele objeto horas e horas. Enquanto a gente já chega
quando a gente vai conhecer alguma coisa, muitas vezes a gente está cheio de preconceitos. A gente vai julgando, né? Então, antes da gente conhecer, a gente já está cheio de valores, E já valores vai ali que a gente conhecer já com. atribuiu aquilo, antes de Já vai, conhecer. já vai conhecer com uma ansiedade, assim, de conhecer rápido também, né? De não vou Isso. demorar demais para analisar. Deixa eu. Já vi e vambora, né? É o que acontece nas redes sociais, né? As pessoas só leem o título e já fazem uma conclusão, logo em seguida É. já vai dando o seu pitaco ali, né? E Uhum. sem refletir sobre a situação. Então, e uma coisa que é muito importante também. Então, vamos lá. A gente está aqui, por exemplo, a gente está fazendo mindfulness. Se vocês estiverem prestando atenção em mim, né? Como eu estou prestando atenção na nossa conversa, na Ana, a gente está praticando mindfulness, porque a gente está simplesmente prestando atenção no que a gente está fazendo. É só isso. Mas com essa questão, com curiosidade, com abertura, sem julgamento. Isso é muito importante. Vocês vão ver mais tarde por quê. Como assim sem julgamento? É isso, assim, não fazer juízo de valor antes de conhecer, de refletir sobre aquilo. Não ficar julgando, isso é ruim, eu não quero, isso é bom, eu quero muito, não quero ficar mais sem aquilo, eu quero ficar longe daquilo. A gente trabalha muito, a gente trabalha aqui no Mindfulness, a gente não evita e não agarra-se ao pensamento. Então a gente tenta trabalhar o desapego, mas não o desapego no sentido de evitar. Então, a gente vai trabalhar, entrar em contato com a experiência, seja ela boa ou ruim. Então, ruim. A gente vai... vocês vão ver que, na prática de Mindfulness, ao entrar em contato com a experiência, sem julgamento, muitas vezes a gente vai entrar em contato com situações difíceis. Situações, inclusive, para já entrar no nosso tema, de ansiedade. E aí, o que vai fazer com que a ansiedade ela fique prejudicial, passe a ser prejudicial, é justamente o julgamento que a gente tem dos sintomas da ansiedade, dos sinais da ansiedade. Então, por isso, a gente vai entrar em contato sem julgamento. E com aceitação. O que significa com aceitação, Flávia? Mas aceitar, vou ter que tolerar tudo agora, vou ter que aceitar, vou ficar de bobo agora na história, né? Assim, acontece tudo, as pessoas podem falar tudo comigo que eu vou ter que aceitar. Ok. Não é nada disso. Aceitar, gente, significa você entender que aquilo, você não tem controle sobre aquilo. Então, aquilo não vai mudar se você lutar contra aquilo. Então, por exemplo, a gente está vivendo o Covid. Se eu ficar focando, eu ficar o dia todo vendo televisão, noticiário, tem gente que fica assim, né? E preocupada, ficar focando a minha atenção na preocupação, tentando antecipar e controlar o futuro, e se, que é a frase do ansioso, né? E se acontecer isso? E se o pior acontecer? Então, se a gente foca muito nisso, a gente vai ficar o quê? Ansioso. A gente já está, ao focar, você já está cultivando ansiedade. E aí, se aceitar significa que com relação ao Covid, eu não tenho controle. Então, não adianta eu ficar lutando contra aquilo, ou ficar pensando, me preocupando com aquilo o tempo todo. Eu vou fazer o que está na minha administração, no meu controle. Ou seja, eu vou evitar aglomeração, eu vou usar máscara, eu vou tentar evitar sair de casa o máximo possível. Aquilo que está na minha administração. Então, aceitar não é concordar. Você pode, né, aceitar uma posição de algum político, por exemplo, não concordar com ele, mas você pode aceitar no seguinte sentido. Tem coisas que não estão na minha administração. É meio Entende? que você não permitir que você perca a sua paz por causa daquilo. Como se a gente lutar contra algo que a gente não tem administração, não está no nosso poder de ação, a gente vai cultivar o estresse, vai cultivar a ansiedade. E quando a gente não aceita, vou dar um exemplo, até que a Renata, acho que ela falou um pouquinho disso anteontem. Quando a gente tem, por exemplo, a gente vai fazer uma prova. A gente vai fazer uma prova, vai fazer um mestrado, né? Uma apresentação de mestrado, uma live. É comum a gente ficar ansiosa? É super comum. Mindfulness vai acabar com a ansiedade? De jeito nenhum, a gente precisa dela muito. Só que, então, vamos lá. A gente pode, quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai, né, apresentar situações assim, apresentar em público, a gente pode ter ansiedade. Como que a ansiedade se apresenta? Ela se apresenta muitas vezes, a mão gela,
o coração dispara, a gente pode começar a tremer, ficar vermelha. Isso são sintomas da ansiedade, mas é uma ansiedade que está só sinalizando que ali você tem alguma coisa que te traz um desconforto, que representa uma certa ameaça para você. Quando você está diante de algo que você nomeia como uma ameaça, aquilo, né, pode te causar desconforto, você vai causar os mesmos sintomas se você estivesse diante de um perigo real. Os mesmos sintomas que você teria se você estivesse diante de um carro desgovernado, tá aí na sua frente, né, que seria disparar o coração, esses sintomas todos que eu falei. Você tem também com algo que não é factual, não é real. Porque a mente ela não diferencia o que é pensamento do que é real. Ela simplesmente entende que tem um perigo ali iminente. Tem algo que me ameaça. Então, ela vai disparar os mesmos efeitos. O cérebro vai entender, olha, tem um perigo ali. Essa prova que eu vou fazer agora. Tem um perigo, vou apresentar em público. Então, ela entende assim, da mesma forma que eu tenho uma pessoa amada na minha frente. Só que, quando você tem um perigo iminente, o que você vai acontecer? Se tem uma pessoa vindo na sua direção, armada, você vai fugir. Ou você vai lutar. Geralmente você foge, né, hoje em dia. E quando o cérebro entende que tem uma ameaça, ele vai preparar o corpo para poder lutar ou fugir. Só que depois que você foge ou luta, você vai para um lugar mais tranquilo. E aí, aquele coração disparado, todas essas sensações e emoções provenientes da ansiedade, você vai ficar mais tranquilo e vai voltar ao seu estado basal. Mas quando a gente está preocupado com o pensamento, né, você está ali o tempo todo provocando ansiedade. Nossa, eu vou apresentar? Ai, meu Deus, o que vai acontecer comigo? As pessoas vão me criticar. Nossa, tem uma prova, eu não vou conseguir fazer a prova. Enfim, várias situações, né? E ali você vai crescendo e o cérebro vai entendendo. O perigo está ali, continua ali. Então, ao invés de você ficar mais tranquila, porque não tem jeito de você correr, nem de você lutar. Você está ali o tempo todo, essa ansiedade ela vai aumentando cada vez mais. Mas, então, a ansiedade, ela é importante pra gente porque ela dá o sinal de que tem alguma coisa ali que pode nos prejudicar, que pode, né? Eu gostei do que você falou, Flávio, porque a ansiedade, né, ela é uma emoção necessária. Necessária. Não é uma coisa ruim a gente sentir ansiedade, né? Por que o ser humano tem ansiedade? Era uma vez, 3.000 anos atrás, uma pessoa no meio da floresta amazônica e aí aparece uma onça. Isso. Imagina se não tivesse ansiedade, né? Ela não ia conseguir correr mais rápido, porque o coração bate mais rápido, pro sangue mais rápido. E é para isso, né? Pra gente perceber que é uma situação pro corpo da que a gente tem que ficar mais atento. Para poder correr, para poder. Exatamente. Isso. E aí, assim, que é interessante, porque então a gente começa a ver essa ansiedade. Vou voltar aqui uma coisa que é importante. Então, ela protege justamente por isso, que a gente tem que também saber que tem um perigo e a gente pode fazer coisas com esse perigo. Mas se a gente ficar preocupando o tempo todo, a gente só vai ficar ruminando e não vai fazer nada, não vai mudar nada. Se a gente se ocupar da ansiedade, o que a gente pode fazer? A gente pode, se eu fico ansiosa com uma apresentação, o que eu vou fazer? Vou me preparar mais. Se eu tenho um campeonato de natação e aquilo me deixa ansiosa, eu vou também treinar mais. Então, ela nos coloca a trabalho. Imagina o que seria se a gente não tivesse ansiedade, como que todo mundo reagiria ao Covid? Já estava todo mundo contaminado, porque ninguém ia entender que precisava se resguardar, né? Fazer essa quarentena. Então, ela nos protege sim. E só que acontece o seguinte, quando vem no pensamento, né, ansiedade no pensamento, se você não aceita os sintomas da ansiedade como algo natural, aí você começa a falar assim, olha, meu coração está disparado, eu vou entrar em pânico. Isso é sinal que eu vou entrar em pânico. Minha mão está gelada. Né? Ela falou disso. Exatamente. Quando você começa a ter aversão a esses sintomas da ansiedade, vai virando uma bola de neve que não acaba mais, né? Então, o mindfulness é uma coisa que ajuda, né? A parar essa bola de neve. Porque a gente vai entrar em contato com o que se apresenta ali sem julgar, sem confrontar, sem lutar contra. Simplesmente eu vou pensar,
eu tô com o coração disparado, mas é porque eu tô ansiosa por causa da apresentação de amanhã. Isso é um sinal do meu corpo dizendo que eu ainda sinto desconfortável em relação a isso. É só isso. E é curioso que Legal. eu fiquei pensando uma coisa que é interessante. Olha só, todo mundo já ficou apaixonado na vida, né? Os primeiros, as primeiras paixões, a gente lá na adolescência, né? A gente fica ansiosa, esperando, na Nossa. expectativa daquela pessoa que você está querendo te ligar. E aí ele falou, eu vou te ligar hoje à tarde. Você fica lá, seu coração não dispara. Quando toca Nossa, o de ver telefone, atravessar a rua, você vê eu tô atravessando a rua lembrando de aqui quando longe. toca o telefone, porque eu não tô lembrando, assim, na minha adolescência não era o celular, né? Era o telefone mesmo. Então a gente nem deixava as outras pessoas atenderem. Já, nossa, será que é ele? O coração dispara? Aí dispara mais ainda. A mão começa a Não, suar, a gente aí começa a começa a falar tremer. embolado e tal. E isso, assim, é um sintoma também de ansiedade, porque ali tem uma expectativa, né? É. Só que a gente nunca pensa que assim, nossa, eu vou entrar em pânico. Não, eu entendo que ali é um sinal de uma expectativa que eu tenho, de também um medo, né? Será que? De Será uma que coisa vai? que você Será que quer que não vai? aconteça, que você quer ficar esperto para que essa coisa aconteça, para você fazer as coisas Aham. certas, né? E que às vezes você tem Legal. medo de não acontecer, né? Então é esse É, julgamento diferenciado. Se a gente começar a se habituar a ver, a perceber os sintomas de ansiedade somente como um resultado né, daquilo que a gente está pensando e como o nosso corpo está reagindo, né, ao nosso pensamento, você vai entender que aquilo é normal e vai passar. E passa. é. E é isso uma das coisas que diferencia a ansiedade, que é ótimo, que nos coloca trabalho, né? Da ansiedade que traz prejuízo, que traz muito sofrimento. E que se É, você escalona, né? Se você começa a julgar que você não quer sentir ansiedade, nossa, eu não posso sentir isso. Isso pode realmente até piorar. virar um pânico, É. né? Um transtorno de pânico. A live da Renata, a última que teve, né, foi bem interessante. Quem tiver curiosidade sobre esse tema, né, vai no nosso canal do YouTube e aí já já ela vai ser postada, porque a gente faz só uma edição para imagem fazer assim, sabe? Mas já já a gente vai postar. Flávia, então, me conta um pouquinho quais são os passos para a gente fazer o Mind. Ah, sim, ótimo. Então, mindfulness, como eu falei, né, assim, a gente vai treinar, vai se habituar a focar no momento presente. Então, a gente começa pela meditação. Geralmente, a gente começa pela meditação da respiração. Quais são os passos? A gente vai pedir para a pessoa fechar os olhos, entrar em contato com o ambiente, colocar os pés, se ela estiver sentada, colocar os pés no chão, ficar numa postura ereta, mas de uma forma que ela se sinta confortável. E vai pedir para ela entrar em contato com a respiração, observando a entrada do ar, a saída do ar, quais movimentos a entrada e saída do ar faz no corpo. Então, a gente vai observar os movimentos, pode ser que aconteça no abdômen, então a barriga aumenta e diminui, né? Ela infla, desinfla. Ou a gente vai observar os movimentos no tórax, se a gente começar a fazer uma respiração mais torácica, né? A gente vai observar que a gente faz isso, faz isso. E aí a atenção vai ficando ali. As costas, os ombros movimentam. E isso geralmente produz uma sensação de relaxamento. Então, a partir daí, a gente vai falando com a pessoa que vão surgir pensamentos. É esperado que venham pensamentos. Mas a gente vai perceber esses pensamentos, observar como tudo que a gente está observando ali, com foco no presente, né? Pensamento também está no nosso presente ali. Ou sensações físicas, ou sentimentos podem acontecer. E a gente vai simplesmente observar, tá vindo um pensamento aqui, qual o estilo de pensamento? Preocupação. Um pensamento veio aqui, eu estava fazendo a meditação, observando a minha respiração, mas aí veio um pensamento, nossa, eu tenho que entregar um relatório amanhã. Nossa, eu não posso deixar de ligar para minha amiga, é aniversário dela. E vem um monte. Quem nunca? Quem Não. nunca tentou relaxar e veio turbilhão de coisa para fazer na cabeça? Exatamente. E o mais Nossa, legal é o seguinte, que a maioria das pessoas que, sim, não ainda estudaram ou não praticaram mindfulness, o que elas falam quando elas começam a praticar? Não dou certo para isso, de jeito nenhum. Nossa, eu não paro de pensar um minuto. Mas é justamente isso, mindfulness não é esvaziar a mente, não é, a gente não tem capacidade de fazer isso. É justamente como uma musculação. A gente vai, observa o pensamento,
e volta gentilmente o foco da atenção para a nossa âncora. A nossa Esse âncora é voltar aquele lugar. gentilmente é muito legal, porque eu já fiz algumas vezes, né? É, Principalmente com o Alan. E assim, quando você percebe que você já voou, tem gente que fica assim, se sentindo mal. Ah, eu não consigo porque eu voei. Mas não, você viu que exatamente. você voou, não tem problema. A aceitação tá aí também, né? Aham. Você aceita aquilo e volta com tranquilidade. Não precisa ficar preocupado. Agora já era porque eu voei um pouquinho. Não É, tem isso. e a meditação, quanto mais você treina isso assim, observa, volta, observa, volta. Quando eu falo assim, voltar para a âncora, é o lugar que a gente escolheu para poder voltar a nossa atenção. Então, pode ser na respiração, pode ser nas partes do corpo, que também tem uma meditação assim. A gente pode escolher focar a atenção nos ruídos, nos sons do ambiente. Eu adoro esse tipo de meditação, principalmente quando eu estou na natureza, assim, né? Aí você ouve barulho do vento, barulho dos passarinhos, barulho da chuva, barulho da água correndo. É muito legal. Então a gente pode escolher várias coisas. Aí você vem, pensamento e volta. Ai, mas veio 100 pensamentos de uma vez. Não tem problema. Você vai reconhecer sem julgamento que aquele é o momento. Sabe aquela frase que todo mundo fala? É o que tem para hoje? É isso. Adoro. Aquele momento está acontecendo isso, gente. Eu estou tendo muito pensamento. Pode ser que eu estou preocupada com alguma coisa, né? Com uma entrevista de emprego, ou estou ansiosa com Covid, e eu estou um pouco mais ansiosa mesmo. É normal, é meu corpo falando, olha, meu pensamento falando, tem coisas ameaçadoras aí, e tem mesmo. Então, agora, nesse momento, é comum que a gente tenha mais pensamentos, mais emoções, mais sentimentos negativos, tendem a isso? Que fique mais ansiosa? Tem um perigo. Aí, né, tem um perigo. E é fato. Então, a primeira coisa que a gente fala com as pessoas que vão fazer meditação é que vai vir pensamento. E podem vir vários. Então, é como uma musculação. Você vai e volta, vai e volta. E Ô, depois... Flávia, o Mauro perguntou aqui: o início da meditação somente deve ser feito com você na vertical e com os pés no chão? Não, não. Não. Você faz meditação, você pode fazer deitado, você pode fazer sentado com os pés no chão, você pode fazer em pé, você pode fazer andando. A gente, Juro que vou explicar. com a Renata, a gente fez um treinamento com uma escola, né, de Belo Horizonte, com alguns alunos. E era depois do almoço. Então, assim, eles nem estavam deitados, eles estavam sentados. Mas às vezes acontecia deles dormirem. Então, Ah, assim, o sim. problema do deitado é esse. É, é. Olha, não tem Tem uma uma posição posição. ideal? O Tem Mauro perguntou. a gente, quando a gente vai aprender mindfulness, a gente tem aquelas posições, né, que o pessoal faz na yoga, que tem gente que gosta de fazer essa posição e se sente bem, mas se você não se sente confortável, você acha que você fica mais confortável deitado, você pode fazer meditação deitado ou sentado. E tem tipos de meditações, inclusive, que a gente faz caminhando. A meditação caminhando, tem vários retiros de meditação caminhando na natureza. É muito bom também. Que Você vai novidade! começar, todos os protocolos de mindfulness, eles têm a meditação, né, caminhando. Você vai observar seus passos, como que você retira o pé do chão, né, como que você se sente movimentando, porque a gente não observa isso, a gente vive no piloto automático. Aliás, foi bom lembrar do piloto automático, porque a primeira coisa que a gente trabalha no Mindfulness é sair desse piloto automático. Então, quando a gente vai focar no momento presente, a gente vai observar o que está acontecendo ali, o que a gente está fazendo intencionalmente. Quantas vezes, né, a gente sai de casa e fala, nossa, será que eu desliguei o fogão? Será que, né, eu apaguei o fogão? Será que eu desliguei a luz? Será que eu fechei a janela? Será que eu fechei a porta? Né? Ou senão você vai para a sua faculdade, vai para o seu trabalho, na hora que você chegar lá, nossa, nem sei qual caminho que eu vim, já estou aqui. Então, muitas vezes a gente faz as coisas sem prestar atenção. Às vezes a gente conversa com alguém e voa, né? E não entendeu nada que a pessoa está conversando. Ou lê um livro, 3 páginas, você fala assim, não, vou ter que voltar. Não é? Um filme, volta porque eu não entendi nada. Eu tô vendo Quem nunca? a televisão. Isso é a gente. Nós somos assim.
E isso faz parte da aceitação, Faz parte também. né? De aceitar aquilo que você está vivenciando naquele momento. Porque muitas vezes a pessoa quer sair fora para não encarar aquilo que está acontecendo também. O Mauro perguntou se a gente sempre tem que fazer de olho fechado, mesmo se estiver caminhando. Aí eu Não, acho difícil. não, não. Na verdade, assim, a gente orienta a pessoa a ficar de olhos fechados. Mas só que se ela não se sente confortável, porque tem pessoas que ficam muito aflitas com isso, né? A gente orienta ela a prestar atenção em algum foco, olhar para algum foco, tentar e não ficar movimentando muito o olho, né? Para poder facilitar Uhum. o foco da atenção em algum objeto, né? Ou na respiração, como eu falei. É, Flávia, já temos 30 minutos, então vamos embora. já? Oh, meu Já. Deus do céu. Você vê. É, meu marido fala isso comigo. Eu falo assim, nossa, será que eu vou conseguir falar 1 hora, 40 minutos, Flávia? Você fala demais. Você não precisa preocupar com isso. Eu nem dei Não, conta vamos disso lá. tudo. Os passos para o mindfulness. Você falou que a gente É, pode aceitar, né, os pensamentos e voltar com isso. tranquilidade. Então a gente começa treinando na respiração, que é justamente isso. Focar em algum objeto, né? Algum lugar. Pode ser no corpo, pode ser na respiração, pode ser nos sons e tal. E depois prestar atenção, deixar os pensamentos, observar os pensamentos vindo, deixar eles virem e deixar eles irem embora. Então, a gente usa muito uma metáfora que eu adoro. É você prestar atenção, quando os pensamentos vierem, você observá-los como nuvens. Como nuvens. As nuvens, algumas são mais densas, algumas são mais leves, e todas elas passam. No Mindfulness, a gente trabalha muito com esse conceito da impermanência das coisas. Nada dura para sempre. Nem os Nossa. pensamentos podem ser horríveis. A sensação física pode ser horrenda. Você pode ter muita dificuldade de lidar com as sensações físicas, com as emoções, com os pensamentos, mas todos eles passam. Então a gente vai habituar-se a pensar, quando o pensamento vier, deixar ele observar como se fosse nuvem, como se ele estivesse, ou se não, como se ele estivesse projetado na parede. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente trabalha também que chama desfusão cognitiva. A gente tem uma tendência a achar que os pensamentos são verdades absolutas. Então, principalmente os negativos. Porque os positivos, quando vem, ok, tá, não vai dar tudo certo. Ah, beleza. A gente não fica agarrada neles, está tudo certo, não tem problema. Mas os negativos. Então, assim, se eu fiz uma entrevista e se a minha exigência comigo é altíssima, eu vou começar. Vai vir pensamentos, aquela, né? Vamos supor, estou numa entrevista de emprego. Aí eu tenho a impressão de que ela não gostou de mim, virou uma verdade. Ela Virou uma não gostou de verdade. mim, a moça que entrevistou, né? Então, é isso Exatamente. aí. Então, por exemplo, o pensamento do ansioso e se o pior acontecer? Mas e se? Aí ele fica tentando controlar. E se isso acontecer, como é que eu vou reagir? Mas e se for pior? Então a gente começa, né, a entrar numa escalada, assim. A gente vai entrando numa espiral. E aí vai ficando cada vez mais ansioso. Então a gente trabalha muito isso, assim. Você observar que os pensamentos não são permanentes e eles não são. Você não é seus pensamentos. Você não é o seu pensamento. Os pensamentos são processos mentais. Então, eles não são permanentes. E aí a gente começa a trabalhar a não identificação com os pensamentos. Que é isso que é a maior tendência do ser humano, eu acho que é essa, que faz com que as nossas emoções, se você se agarra, né, a um pensamento negativo, o efeito vai ser você sentir emoções negativas, seu comportamento provavelmente vai ser de esquiva, ou de, né, um comportamento também negativo, porque você vai agarrar seu pensamento. No Mindfulness a gente trabalha muito isso. Por isso que vem O pensamento a gente volta. Alan comentou aqui, um dos grandes benefícios da atenção plena é lidar melhor com os pensamentos e com com as emoções. É isso que você está falando. Exatamente. E uma coisa que é muito interessante também, que o Alan está falando das emoções, é a regulação emocional. Como no Mindfulness a gente trabalha muito a atenção plena, né, o momento presente, o que a gente vai trabalhar também? A gente vai ter mais atenção quando a gente desejar alguma coisa, né, que aconteça alguma coisa, a gente vai planejar melhor. Então a gente vai, se a gente tiver um impulso ali, né, a impulsividade, por exemplo, se a gente está com foco no momento presente, e a gente vai trabalhar muito foco e atenção,
a gente diminui a reatividade, a impulsividade. Você tem mais controle disso. Porque a impulsividade é aquilo, é como se você não quisesse pensar. Na hora que você viu, já fez, né? Já falou, já brigou. E outra coisa também, que é tanta coisa que vai vindo aqui, eu vou associando e já vou falando uma coisa na outra, vou emendando. Mas são os valores, os propósitos. A gente trabalha muito aquilo que é importante pra gente. Onde que a gente quer chegar? Qual que é o nosso maior desejo? Então, o que nos orienta na vida? Todos nós, assim, a gente precisa de um propósito, a gente precisa de algo que faça, né, quando a gente pensa assim, daqui 10 anos, como é que eu quero estar? O que é mais importante para mim? É a família? Né, me engajar na política? É minha profissão? São meus filhos? Alguma coisa, né? Sempre a gente tem alguma coisa que a gente quer investir mais, e que são importantes para a gente. Então, assim, a espiritualidade. E aí, por que isso é importante? Isso também ajuda muito na regulação emocional. Vou dar um exemplo aqui, que acontece muito. Então, no trânsito, imagina que vocês estão no trânsito, aí vem uma pessoa lá que, né, acordou com o pé esquerdo e ela te fecha e ela sai do carro aos berros. E assim, 8 horas da manhã, você está feliz da vida indo para o seu trabalho, mas você tem uma reunião 8h15, você está perto do trabalho. Senhora. Olha, se você não ficaria de boa, levanta a mão aí. Comenta aí pra nós. Eu ficaria de boa, eu não ficaria de boa. Vamos lá. Certo, mas aí você tá lá. Então, é lógico, a emoção tá supitando, né? A gente tá lá com vontade de agarrar a pessoa, é isso que a gente sente. Mas aí você tem um propósito, você tem uma reunião importantíssima que você quer chegar, precisa chegar lá às 8h15, são 8 horas. Qual que é mais importante? Você descarregar sua emoção ali também e revidar, isso pode até chegar até caso de polícia, virar caso de polícia, né? Dependendo da situação. Ou você vai respirar, peraí. Respirar. A gente não fala isso, esse ditado é tão... a gente fala toda hora, né? Calma, respira. Vamos pensar direito aqui. E aí você vai falar assim, não, é importante eu seguir esse caminho da minha emoção ali e reagir, né? No automático ali, na impulsividade. Ou eu prefiro me acalmar e deixar, né? Deixar abaixo, como a gente fala, e seguir em frente. E aí eu vou conseguir fazer, né? Estar lá presente na minha reunião. Então, quando você tem você exercita esse foco na atenção, no momento presente, você exercita também um controle, porque o foco na atenção, a atenção no momento presente, ela vai trabalhar muito o córtex pré-frontal, que ele é responsável pelas funções executivas. Então, ele é responsável pelo controle das nossas ações, então, controle dos impulsos. Então, a meditação já foi comprovada por uma série de exames, né? Ressonância magnética e outros vários, que eu não vou saber falar aqui todos, mas que quando uma pessoa medita, não sei se vocês sabem disso, mas vários estudos científicos têm pesquisado isso. Quando a pessoa medita, qual área do cérebro que é mais ativada? E pasmem, vocês não vão acreditar que eu vou falar, que fizeram várias pesquisas com os meditadores budistas lá, porque eles têm mais de 300 mil horas lá de meditação. E outras pessoas que não tinham horas de meditação. Eu tô ansiosa. Qual que é a parte? Os budistas, né, e o Mindfulness pegou isso também, a gente não foca só na atenção plena, no momento presente, né? A gente também exercita muito a prática da compaixão e da autocompaixão. Então, o que eles pesquisaram? Que quando as pessoas estão fazendo meditações focadas na compaixão, porque tem vários tipos de meditação. Eu falei do exemplo da respiração, mas tem as meditações que vão focar na compaixão. Então, se você tem uma atitude de não julgamento com você, autocompaixão seria você se tratar como você trata o outro, né? Uhum. Ou seja, pressupondo que você trata o outro bem, que você tem empatia pelo outro, que você não quer ver o outro sofrer, que você quer fazer o bem para essas pessoas, né? Se tratar assim também. Isso seria a autocompaixão. Então, como na meditação do Mindfulness, né? E isso eles têm a ver com a meditação budista também. Pratica-se muito a compaixão e a autocompaixão. Eles fizeram um estudo com essas pessoas que tinham muitas horas desse tipo específico de meditação e viram que a área cerebral que era mais
mais ativada era a área cerebral responsável pelo bem-estar. Então, tem um budista que eles fizeram várias pesquisas com várias pessoas, né? E ele foi considerado, entre aspas, né, o homem mais feliz do mundo, porque a área que é responsável pelo bem-estar, pela felicidade, nele, ele foi considerado assim, uma pessoa surreal, de tanto que essa área é desenvolvida. Isso é muito legal que você está falando, Flávio, porque se a pessoa desenvolve essa área, né, e ela consegue ter, digamos, um bem-estar independente da situação, isso significa que a vulnerabilidade dela vai diminuir um pouco, ela vai lidar melhor com as coisas, né? O que eu quero dizer com isso? A Renata já deve ter dado esse exemplo aqui para vocês, mas tem um exemplo assim, 3 copinhos. Um tá quase nada de água, o outro tá na metade, o outro tá quase cheio, e aí eu vou e jogo água no cheio. Não vai aguentar quase nada de água, né? No médio, aguenta um pouco, e no vazio aguenta muito. O que é o copinho, né, com a água? É a nossa vulnerabilidade. Se eu tenho pouca vulnerabilidade, ou seja, o copo está quase vazio, eu aguento muita água, que é o estresse. A situação que vai aparecer, né? Então, lidando com dessa forma, né, aumentando essa capacidade de ter um bem-estar, independente do que estiver acontecendo, aí é interessante, porque vai lidar melhor com qualquer situação que aparecer, né? É um jeito de promover a saúde mental realmente. Sim, e trabalha muito a questão da resiliência também, né? E só para fechar essa questão da compaixão, né? Da prática da compaixão. Gente, as pessoas que praticam trabalho voluntário, elas estão exercitando a compaixão, porque elas não têm nenhum, né? Não tem ali um retorno financeiro. Simplesmente eles fazem simplesmente por querer ajudar as pessoas. E todas elas falam as mesmas coisas, assim, que o retorno que você tem com o trabalho voluntário, ele não se compara a nenhum outro tipo de trabalho. Pode ser o trabalho mais bem pago do mundo. E por quê? Gente, se vocês têm alguma experiência com trabalho voluntário, comenta aí pra gente se isso se aplica para vocês também, tá? E a área do cérebro, o Flávio, repete aí para nós qual que é a área do cérebro. O córtex pré-frontal, ele é responsável pelas funções executivas. A área que é mais ativada, eu não sei se você está perguntando sobre isso, ou a área que é mais ativada quando a gente exercita a prática da compaixão. Aí eu não vou saber te falar qual que é a área mais ativada quando a gente exercita as meditações da compaixão ou a própria prática da compaixão. Mas eu sei que quando a gente pratica a atenção, o foco da atenção no momento presente, a gente está ativando a área do córtex pré-frontal, entre outras, né, que é responsável principalmente pelas funções executivas. Você planejar, você executar, você controlar seus impulsos, né? Você conseguir deixar de fazer alguma coisa a curto prazo, que seria a impulsividade, pensando nos benefícios que você vai ter ao executar alguma coisa a longo prazo, né? Seria esse planejamento, essa área. Tem muito a ver com essa área, legal. E tem mais alguma dica para a gente de passos para o mindfulness? Então, como eu falei, a gente começa com meditação e a gente vai exercitar essa prática também no dia a dia, através das meditações informais. Então, vamos dizer que a meditação é a prática do mindfulness formal. A gente vai sentar lá, vai meditar e tal. Aí depois a gente vai aprender também as práticas de mindfulness informais, que é muito mais fácil de praticar, porque, né, nem sempre a gente vai ter tempo de sentar e meditar, né? Quais são as práticas informais? Tudo aquilo que você faz prestando atenção no que você está fazendo. É você fazer o que você está fazendo, com foco ali, presente naquilo que você está fazendo. Então, como eu falei, se vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo aqui, mesmo que venha pensamento, vocês voltem para cá. Se vocês estão cozinhando, se vocês estão dançando, pescando, pescaria é uma das coisas mais mindfulness que eu já vi, porque o pescador, ele está ali o tempo todo, né? E horas a fio, prestando atenção. Não, Flávio, um dia a gente fez um estudo lá na clínica sobre o mindfulness. Eu não sei se você já estava lá. O Alan fez uma aula pra gente e ele falou justamente da área do córtex e tudo mais. E para mim, quando você para pensar muito no movimento que você faz, eu fiz um link com o que eu faço. Porque eu faço balé, né? Balé clássico. Nossa, total. E no balé,
a gente tem que pensar em todos os músculos do corpo o tempo inteiro. E ao mesmo tempo que eu penso no joelho, eu penso no braço e tal. E aí eu Muito pensei legal muito esse nisso. exemplo. Porque você vai criando, é uma forma do mindfulness também, né? Quando eu fui Aham. parar para pensar, também é uma forma. Então, muito interessante. Bem legal. E o que seria o contrário disso? Gente, todo mundo, né? Quem nunca, né? Como a Ana falou, já passou por alguma situação assim que a gente está preocupado com tanta coisa, acontece algum estresse na vida da gente e você está preocupado, vem várias preocupações na sua cabeça, como se você tivesse aberto várias janelas do computador. E o tanto que a gente fica estressado, que a gente paralisa, que a gente não dá conta de fazer nada. Então, É, por isso que você fazer uma coisa de cada vez, né? Assim, prestar atenção no que você está fazendo, isso contribui para diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. Agora, nem sempre a gente vai ter essa sensação de redução de ansiedade, porque tem momentos que são ansiosos mesmo, tem momentos que são desconfortáveis. A questão é tentar trabalhar, lidar com esses momentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, de inquietação, sem julgar. Sem julgar no sentido assim, eu não posso me sentir ansiosa, não admito isso, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar com raiva. Não, são sentimentos básicos, fazem parte, né? Então, divertidamente uma animação que Flávia, é brilhante para isso. 10 minutos para dar Ai, uma a, hora. a Ana, gente, ela é nosso relógio, sabe? Toda vez que a gente tem seminário, ela é responsável por falar 5 minutos, 10 minutos, mas todo mundo passa um pouquinho. Não, mas não tem como passar que vai fechar automaticamente. Então, Ai, não assim, sabia é disso. compulsório dessa vez. Então tá. Ô, gente, porque eu gosto muito desse assunto. Para mim, mindfulness foi um divisor de águas, assim. Eu sempre tive tendência de ser muito ansiosa, já passei muita dificuldade com insônia, e principalmente em momentos assim de vulnerabilidade, né? De situações de estresse. E quando eu fui praticar mindfulness, foi assim, uma bênção para mim, porque foi libertador pensar que os pensamentos, né, eles passam, os pensamentos não sou eu, eles não têm concretude, os sentimentos também passam. Então, não adianta eu ficar focado numa preocupação, foco no pensamento, por exemplo, quando eu quero dormir, que acontece muito, né, da gente ficar lá pensando o que a gente vai fazer amanhã, no outro dia, e quando eu percebo, peraí, esse é um pensamento de preocupação. Eu vou fazer agora estudo? Eu vou fazer a live agora? Eu vou fazer o relatório que eu tenho que entregar? Eu vou no aniversário da minha amiga que eu não posso esquecer? Não. Então, eu vou voltar aqui para minha respiração, vou fazer uma meditação aqui. E esse hábito, a gente vai treinando, vai conquistando. Lógico, é com uma É. live que eu vou conseguir isso? É eu lendo um livro? Não. O que é mais difícil no mindfulness é a prática, gente. Fazer mindfulness, se vocês estão prestando atenção no que vocês estão fazendo, já estão fazendo. Então já é né, um ponto aí de partida. Flávia, então, E é isso. resumindo, passos para o mindfulness. Primeiro, eu aceitar os pensamentos. Segundo, eu começar algum tipo de meditação, né? Tomando consciência Isso. de alguma coisa específica do corpo. E aí tem alguns outros passos, de forma sucinta? Tem vários, né? De forma Mas sucinta. eu acho que é estar aberto, né, para a experiência, tentar não julgar aquilo. Em alguns momentos a gente, né, vai sofrer, tudo isso, mas não querer se afastar, evitar, nem se agarrar, porque às vezes a gente se agarra ao sofrimento, e nem rejeitar o sofrimento. É saber que aquilo vai passar e que tudo bem. Que às vezes aquele momento meu é esse, às vezes o meu momento é de raiva, meu momento é de ansiedade, e não julgar os sinais da ansiedade como algo que vai crescer, que vai virar um pânico. É simplesmente Legal. seu corpo te dando, falando, olha, disso aqui você não gosta, então por isso eu vou reagir assim, com taquicardia, com as coisas que eu falei, né? Não julgar é muito bom. A gente tem uma proposta lá na clínica, ela começou a nascer ontem, né? A Patrícia, resumindo, só falar isso, gente, a gente dividiu apartamento uma vez, ela chegava da faculdade e às vezes a gente ficava até 1 hora da manhã e eu sempre falava assim, peraí, ô, Patrícia, mas resumindo, só que a gente ia ficando, é o que eu tô fazendo aqui, né? Resumindo. Quem nunca? Quem nunca? A gente é da falazada, Flávia, eu te entendo.
A gente começou a ter essa ideia ontem, né? Para um grupo para aplicar o mindfulness, né? Então, em breve, talvez a gente divulgue aqui, talvez não. Mas se você ficou interessado em talvez praticar em grupo, manda um direct aqui para nós, que dependendo a gente já começa a anotar os telefones para chamar quando a gente for realmente lançar essa ideia. Flávia, eu vou caminhar para o fim da live com a pergunta. Ai, desculpa, gente. Aqui o pessoal perguntou muito sobre aplicar mindfulness para insônia, esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e para outros casos que ele seja indicado. Em 5 minutos. Então, não é indicado que a gente pratique mindfulness. Nossa, minha boca tá seca. Tô falando sem parar, né? É com uma intenção. Porque tá muito seco, assim. Acho que eu falei Tá muito. difícil. Não tem então, uma água aí, não, Flávia? Tô tomando aqui. Toma aí. Enquanto isso, eu vou dar outro recado. Tá bom. Gente, ela vai terminar, né? Vai encerrar, mas antes disso, eu vou pedir para vocês. Quem gostou da live, aprendeu alguma coisa, achou interessante, tira um print aqui da tela agora, posta e marca a gente para a gente poder, né, às vezes repostar vocês, e a gente gosta muito desse feedback. Então, já tira um print. Flávia, dá um sorriso para eles tirarem o print. Ah, já? E aí, enfim, aí vocês coloquem lá o que vocês aprenderam, o que vocês acharam interessante, só pra gente conhecer um pouquinho vocês e tudo mais. Isso. Então agora a Flávia recuperada pode terminar. Isso. Então, não é interessante a gente praticar mindfulness como intenção. Então, por exemplo, eu quero praticar mindfulness para acabar com minha insônia, para acabar com minha dor crônica, para acabar com minha ansiedade. A gente acaba tendo esse efeito, mas se a gente ficar pensando nisso, a gente não vai fazer mindfulness, porque a gente vai ficar com foco em alguma coisa que não é o momento presente, que não é aquele momento presente. Então, acaba que você sai da proposta do mindfulness. Uma coisa que eu queria alertar aqui também, gente, que tem pessoas, né, assim, dependendo do transtorno que a pessoa tem, dependendo de como as pessoas lidam com o desconforto, ela pode até, uma meditação não guiada, não supervisionada por um profissional, ela pode até provocar mais desconforto. Então, por exemplo, a pessoa que tem pânico, tem crise de pânico, ela vai fazer uma meditação da respiração por conta própria, ela pode, inclusive, assim, ficar muito neurada, né? Muito atenta à respiração e pode começar, ou uma pessoa que tem asma, uma pessoa que tem problemas respiratórios, ela pode ficar mais ansiosa com uma prática da meditação, por exemplo. Então, é importante que vocês procurem um profissional que trabalhe com isso também. Seja, né, pessoas que trabalham em grupo ou que fazem intervenções de mindfulness, né? Como a gente lá no Cognitiva, nos atendimentos, né? Na terapia. Isso é um alerta para vocês. Porque nada serve para tudo, né? Nada serve para todo mundo, não é uma panaceia, né? E é uma prática. Legal. Então, terminamos. Eu não queria ter respondido as perguntas, mas eu falei. Gente, se vocês postarem o print, não esquece, pelo amor de Deus, de marcar a gente, porque senão a gente não vai ver, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vai ficar gravada, né, Ana? Vai ficar. Não tô achando pergunta aqui, não. Deve ter um monte aí pra trás, só que... só que tá lá em cima. Aí não dá pra ver não, né? Da insônia eu falei. Minha prima de Goiânia. É isso. Flávia, então vamos encerrar? Então tá, gente, tinha muito mais coisas que eu queria falar, viu? Mas a Ana... Eu sei. A Ana não, o Instagram, tá? O horário, vamos dizer assim. Então tá, gente. Gente, boa noite. Muito obrigada, obrigada, viu? Eita, fiquem bem. Semana que vem temos Semana dos Namorados. Fiquem ligados. A Cognitiva tem umas 3 lives por semana, viu, gente?